Olá, pessoal. Meu nome é Maurício Nobre, eu sou médico dermatologista, trabalho no Centro de Referência de Hanseníase aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, e nós vamos fazer uma conversa sobre hanseníase, discutir aspectos da doença numa linguagem mais acessível, para que essas informações sejam mais acessíveis também para lideranças comunitárias e também para pessoas que são afetadas pela hanseníase. Muitas vezes o paciente recebe esse diagnóstico de hanseníase durante a consulta médica e sai dali daquela unidade de saúde com muitas dúvidas. Então, eu sempre tive essa vontade de gravar essa conversa informal que sirva também para os pacientes, não é? Mas especialmente para a comunidade de uma forma geral e para os agentes comunitários de saúde. Tá bem? Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Muito bem, então nós vamos discutir esses aspectos da hanseníase, não é? Como eu já falei, é uma conversa informal, né? Nós estamos gravando em janeiro de 2022, então talvez algumas informações que a gente coloque aqui ao longo do tempo elas se modifiquem, né? Então por isso que eu acho importante registrar essa data. A hanseníase é uma doença bastante antiga, né? Ela foi descrita antes de Cristo. A gente tem vários relatos, né, de que a hanseníase foi muito endêmica na Europa durante a Idade Média, um período em que as pessoas que recebiam esse diagnóstico, elas eram expulsas das cidades. Então, nós temos aqui uma gravura medieval, né, mostrando uma pessoa afetada pela doença. As pessoas eram obrigadas a viver nos campos e elas eram obrigadas a usar um sino, uma espécie de sino, né, que eles tinham que bater avisando por onde passavam, né? Então, essa imagem da hanseníase de ser uma doença muito perigosa e que as pessoas precisavam se afastar, infelizmente ela está ainda arraigada na cabeça da gente, né? Então, muitas pessoas ainda têm essa ideia, né? A doença era chamada lepra e as pessoas ainda têm essa ideia de que é uma doença extremamente contagiosa, o que a gente vai ver que não é verdade, né? Nessa outra ilustração, a gente vê uma passagem bíblica, né, do São Lázaro, e a hanseníase ela está citada na Bíblia em momentos diferentes, né, e algumas vezes ligada a uma imagem de pecado. Então, essa também é uma herança que a gente traz no inconsciente coletivo, e as pessoas ficam muito assustadas, né, quando a gente fala que elas têm hanseníase, especialmente quando a gente fala que hanseníase era uma doença que antigamente era chamada de lepra, né? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós mudamos o nome da doença de lepra para hanseníase, porque realmente a doença hoje é uma outra doença, né? Nós temos os antibióticos que são eficazes, nós temos as técnicas de prevenção das incapacidades, né? Então, realmente, tudo que a gente ouviu até hoje, que a gente ouviu ligado a essa palavra lepra, são imagens que devem ficar no passado, né? Devem ficar, do ponto de vista histórico, ligados àquela doença que hoje em dia a gente consegue tratar, a gente consegue evitar as complicações e a gente descobriu que é pouco contagiosa, né? Então, essa talvez seja a primeira informação mais importante que eu acho que a gente precisa passar para tranquilizar as pessoas, né? Muito bem, no passado não existia antibiótico contra a doença, não existia remédio, né? Então, essa bactéria, como a gente vai ver a seguir, ela pode afetar os nervos, né? Não é o nervo da pessoa ficar nervosa, mas são os nervos dos braços e das pernas. Então, podem surgir incapacidades físicas nas mãos e nos pés. Então, a gente está vendo nessa foto aqui uma mão que ela está bastante atrofiada, né? A musculatura está atrofiada, como consequência do comprometimento desses nervos, né? Isso acontece quando a doença não é descoberta, quando ela não é tratada. Então, antigamente, na época que a gente não tinha o tratamento, a gente não tinha o antibiótico, era comum que as pessoas evoluíssem para sérias incapacidades físicas, né? Então, as pessoas herdaram essa ideia de que a hanseníase, no caso a lepra, como era conhecida antigamente, era uma doença que fazia cair os dedos. Na verdade, isso nunca aconteceu. Não é uma doença que faça cair partes do corpo.
mas é uma doença que, quando não é tratada, ela pode causar incapacidades que são provocadas pela atrofia muscular e pela falta de sensibilidade, pela dormência. Então, as pessoas podem se queimar sem sentir, podem se cortar sem sentir, e aí elas vão tendo complicações. Mas isso é um reflexo de uma doença não tratada. Por isso que é tão importante a gente descobrir os casos de hanseníase o mais cedo possível. Porque quando a gente descobre no início, a gente trata e evita todas as complicações. Quando a gente descobre um caso já avançado, alguém que já tem alguma incapacidade física, a gente também trata, a gente também mata essa bactéria que causa doença, mas algumas pessoas vão ficar com algumas sequelas, né? Que são como cicatrizes da doença, né? Então, essas sequelas, em se tratando de sequelas neurológicas, muitas vezes elas não são recuperáveis, né? Então, o diagnóstico precoce, né, a gente descobrir os casos o mais cedo possível, é a estratégia mais importante para o controle da hanseníase. Nós vemos aqui fotos muito antigas, né, da época que existiam os leprosários. As pessoas eram, em alguns lugares, carregadas por trem. Nessas fotos aqui são do Instituto Lauro de Souza Lima, em São Paulo. A gente vê aqui a figura de um trem que está escrito moléstias contagiosas. Então, tinha um vagão do trem apenas para carregar as pessoas que tinham doenças contagiosas, e as pessoas eram isoladas nesses leprosários, porque se acreditava que a doença era altamente contagiosa, né? Com o tempo, a gente descobriu que isso não é verdade. Na verdade, essa política de isolamento nunca se provou como eficaz, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas sofreram muito, né, com esse isolamento durante a vida inteira. Graças a Deus, tudo isso são coisas do passado e nós hoje vamos falar de uma doença diferente. Essa doença era causada por uma bactéria. Ela foi descoberta por esse médico, é um médico norueguês que se chamava Gerhard Hansen. Então, daí a gente herdou esse nome de hanseníase, ou doença de Hansen, em homenagem a esse pesquisador que descobriu que a doença era causada por uma bactéria, né? E desde a década de 60, né, que surgiu a rifampicina, que é um antibiótico que mata o Mycobacterium leprae, a gente começou a falar sobre a cura da hanseníase. Mas especialmente a partir da década de 1980, do século passado, é que a Organização Mundial de Saúde recomendou um tratamento bastante eficaz que se chama de poliquimioterapia. Então, a poliquimioterapia é uma associação de antibióticos. São 3 antibióticos diferentes, né, que as pessoas tomam uma dose mais forte na unidade de saúde, uma vez por mês, que são esses 6 comprimidos que estão nessa parte superior da cartela, e tomam diariamente um comprimido branquinho e um comprimido roxinho, que é a dapsona e a clofazimina. Elas levam a cartela para casa, fazem esse tratamento em casa durante o restante do mês, e no mês seguinte vem receber uma nova cartela e uma nova dose supervisionada. Esse tratamento ele é extremamente eficaz para destruir essa bactéria e para curar os pacientes. Então, esse foi um primeiro ponto que revolucionou aquela história do passado, de quando a hanseníase não tinha cura, né? Então, por isso que hoje as coisas são bastante diferentes do que elas já foram. A gente ouve muito falar em bacilo de Hansen, né? Então, eu queria falar um pouco para explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, isso significa somente a forma da bactéria, né? Nós temos vários micro-organismos que causam doenças, né? Nós temos, por exemplo, os vírus, né? Nós estamos agora nesse momento da Covid, que é uma doença causada por vírus, os vírus são muito contagiosos, né? Nós temos as bactérias, como é o caso da hanseníase, da tuberculose, de diversas outras doenças, né? Nós temos também os protozoários, então nós temos diferentes micro-organismos, né, que causam doenças. Com relação às bactérias, elas recebem o nome de acordo com a forma. Então nós temos bactérias que são arredondadas, que são chamadas de cocos. Então a gente já ouviu falar em estafilococo, estreptococo. Isso significa que elas são redondinhas. Nós temos bactérias que parecem um espiral, né, como, por exemplo, a bactéria que causa a sífilis, né, uma espiroqueta. E nós temos bactérias que são compridinhas, que são os bacilos.
Então, a hanseníase é causada por uma bactéria que tem esse formato mais alongado, né? E daí que a gente chama de bacilo de Hansen. Então, isso significa que é uma bactéria alongada que causa essa doença. E aqui está a foto dele. Quando a gente vê esses risquinhos avermelhados, compridinhos, né? Aqui é exatamente o bacilo de Hansen, né? Esse bacilo, ele se junta formando esses aglomerados, que são aqui como essas bolas avermelhadas que a gente está vendo, são vários bacilos juntos, né? Ele é transmitido pelas vias aéreas superiores. Então, a transmissão da hanseníase ela é igual à da tuberculose, né? Quando a pessoa não está se tratando e quando a pessoa apresenta uma forma de hanseníase que tem muitas bactérias no organismo, principalmente nessa região do nariz, né? Quando ela espirra, quando ela tosse, quando ela fala, essas bactérias elas são lançadas no ar e outras pessoas podem se contaminar. Então, é dessa forma que ocorre a transmissão da hanseníase. Mas é muito importante a gente ressaltar que aquela cartela de antibiótico que eu mostrei, ela é extremamente eficaz para eliminar as bactérias. Então, assim que a pessoa começa a tomar a poliquimioterapia, ela deixa de transmitir. A gente estima aí que em torno de 15 dias depois que a pessoa tomou aquela primeira dose supervisionada, ela já não transmite mais. Então, isso é muito importante para explicar por que a gente não precisa isolar o paciente, por que a gente não precisa separar os objetos que ele usa, né? Porque o antibiótico é muito eficaz, né? Geralmente, quando uma pessoa que tem hanseníase descobre que está com a doença, ela já vinha com a doença há algum tempo. Muitas vezes a gente vê pacientes que já vinham com aquelas manchas, aquelas lesões na pele há 3 meses, há 6 meses, às vezes há 1 ano, né? Então, vejam bem, se a pessoa estava convivendo normalmente na sociedade, convivendo com seus familiares, trabalhando, e já estava eliminando essas bactérias há 3 meses atrás, não é agora que eu descobri e que eu vou começar o tratamento que precisa tomar nenhuma atitude para se isolar das pessoas, né? Porque a gente sabe que nos primeiros 15 dias essa doença vai deixar de ser transmissível, né? Muito bem. Essa bactéria, né, esse bacilo de Hansen, o grande problema dele é que ele afeta os nervos, né? Não é o nervo da pessoa ficar nervosa, né? Mas são os nervos que são responsáveis pela sensibilidade e pelos movimentos, especialmente dos braços e das pernas, né? A gente tem aqui uma foto do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um sistema importantíssimo do nosso organismo que, na verdade, coordena todas as nossas funções, todos os nossos movimentos, a sensibilidade de todo o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos internos, né? E tudo isso é ligado como se fossem fios elétricos, né? A coluna vertebral, né? Que passa, a medula que passa dentro da coluna vertebral e ao cérebro, que está dentro da caixa craniana, dentro da nossa cabeça, né? Então, é muito interessante essa distribuição do sistema nervoso, porque parece como se fosse uma árvore, vamos imaginar uma árvore, só que de cabeça para baixo, né? Então, nós teríamos aqui o cérebro como o centro do sistema nervoso, a gente chama de sistema nervoso central, como se fosse ali as raízes da árvore, né? A parte mais importante da árvore, né? E nós temos, então, a medula que vai por dentro da coluna, como se fosse o tronco principal dessa árvore, e a partir desse tronco principal surgem vários ramos, né, que são exatamente o que a gente chama de nervo periférico. Exatamente como uma árvore, à medida que esses ramos, esses nervos, eles vão saindo da coluna e vão se distribuindo pelo corpo da gente, eles vão ficando mais fininhos, mais fininhos. Então, um tronco mais grosso dá ramos mais finos e termina em ramos muito fininhos. Então, é assim que todo o nosso organismo é inervado pelo sistema nervoso, né? Então, na pele, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de filetes nervosos, né? Como se fossem aqueles galinhos mais na extremidade das árvores, onde a gente vai ter aquelas folhinhas, né? Então, essa é uma comparação que eu faço para que a gente entenda melhor como é que funciona o sistema nervoso, né?
E aí a gente tem os nervos, eles funcionam como fios elétricos. Então, existem informações que passam por esses nervos e que eles vão vir desde a pele até o cérebro e também outras informações que vão do cérebro até os músculos, né? Provocando, por exemplo, a contração muscular. Esses impulsos, eles caminham muito rapidamente nos nervos, né? Então, tem aqui essa foto que eu coloquei para exemplificar de um impulso elétrico, né? Quando a gente acende o interruptor, imediatamente aquela luz vai receber um impulso elétrico e vai ficar incandescente, ela vai acender, né? Então, o impulso elétrico ele também é muito rápido. Assim que a gente tem um estímulo, por exemplo, se alguém levou uma furada aqui na ponta do dedo, imediatamente os nervos vão levar essa informação para o cérebro. E mesmo sem a gente pensar, a gente puxa o braço, né? É um reflexo que a gente tem, né? Então, antes mesmo da gente pensar que se furou, que se cortou, a gente já está se protegendo. Então, por isso, os nervos eles são tão importantes, né, para manter a nossa integridade. E aí o problema da hanseníase é que essa bactéria, né, o bacilo de Hansen, ela vai afetar uma célula que está exatamente protegendo esses nervos periféricos. Aqueles nervos, essa célula chama-se célula de Schwann, que é essa célulazinha que eu estou mostrando aqui em amarelo, é como se ela produzisse, é como se fosse o fio, a bainha plástica que envolve um fio elétrico, né? Então, vejam bem, quando a gente pega um fio elétrico, a gente tem ali o fio de cobre que está ali dentro, né? Que é por onde passa a corrente elétrica, mas ela está protegida por uma camada plástica, né? Inclusive para evitar que a gente leve um choque, né? E que haja um curto-circuito. Então, essa camada no organismo da gente é produzida por essa célula, que é a célula de Schwann, que ela produz um material que se chama bainha de mielina. E aí o que é que acontece? A danada da bactéria, né, o Mycobacterium leprae, que é o nome científico do bacilo de Hansen, ele destrói essa bainha. Então, é como se destruísse o encapamento do fio elétrico, né? Então, vejam que quando a gente olha para essa foto, né, essa situação de um fio desencapado, a gente sabe que isso vai causar problema, né? Certamente isso aí vai causar problema, né? Vai dar choque, né? O impulso elétrico não vai funcionar da forma que deveria. Então, fazendo uma comparação com a hanseníase, é isso que acontece quando aquela bactéria destrói essa capa dos nervos periféricos, né? E aí, quais são as consequências? Ora, se eu tenho um fio elétrico, né, que foi danificado, eu vou ter ou uma disfunção, quer dizer, esse fio não vai funcionar como deveria, ou eu não vou ter um impulso elétrico, né? Se eu pego uma tesoura, como nessa foto, e corto o fio elétrico, então acabou. Eu vou mexer naquele interruptor várias vezes, mas aquela luz não vai acender. Então, é isso que acontece na hanseníase quando a gente tem um comprometimento de um nervo. Então, por exemplo, se eu tenho um nervo da mão, né, do braço que foi comprometido, a pessoa pode colocar a mão em cima de uma chapa quente e não perceber. Por quê? Porque aquele impulso elétrico ele foi interrompido. Então, em vez dela ter aquele reflexo inconsciente de retirar a mão, ela não vai perceber e vai levar uma queimadura muito grande, né? É o caso de um paciente que tem um pé dormente, né? Então, a hanseníase ela causa dormência e ela causa diminuição da força muscular quando esses nervos periféricos, né, os nervos dos braços e das pernas e da face, eles são afetados. Então, a gente vai ter as consequências. Então, uma pessoa que tem um pé dormente, ela pode, por exemplo, levar um corte e continuar andando sem perceber que se cortou. Então, lá na frente, ela vai olhar para trás, vai ver uma mancha de sangue e ela nem sabia que tinha se cortado. Então, é a partir dessa complicação que podem vir infecções na pele, né? A gente pode ter ferimentos que não cicatrizam, e aí podem vir as complicações, né? Podem ocorrer as complicações que a gente via antigamente, causando as incapacidades físicas em todos os pacientes.
Hoje em dia, a gente ainda vê incapacidade física por hanseníase, infelizmente, num percentual muito maior do que o que a gente gostaria, mas a gente pode evitar isso descobrindo precocemente os pacientes e tratando adequadamente, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Vejam bem, como eu falei antes, comparando o sistema nervoso a uma árvore, né? Começam aqueles nervos mais grossos e eles vão se tornando fininhos, 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 né? Então, quando a gente olha para a pele, esse desenho aqui está mostrando um esquema da inervação da pele, a gente vê que na pele tem nervos muito fininhos que vão para os pelos, vão para as glândulas que produzem o suor e vão nos proporcionar sensação da temperatura, da dor, do tato. Então, quando a gente tem um comprometimento desses nervos, quais são as consequências que a gente vai ter? Os pelos atrofiam, a pessoa deixa de suar em algumas áreas da pele, ou em cima de lesões que tem na pele, de manchas, por exemplo, né? E ela perde a capacidade de sentir o calor, a dor e o tato, né? Então, as lesões de hanseníase, elas são muito características. A gente precisa ter essa informação. Se alguém tem uma área da pele que está dormente, ou tem uma mancha na pele que é dormente, isso muito, muito provavelmente é hanseníase. É preciso ser investigado o mais rápido possível, é preciso iniciar o tratamento o mais rápido possível. Um grande problema da hanseníase é que essas lesões da pele, essas manchas, né, elas não incomodam, elas não ardem, não doem, não coçam. E aí a pessoa vai deixando para lá. A pessoa vai deixando para lá, não procura assistência médica e vai se expondo ao risco de ter lesão daqueles nervos. E aí a gente começa a ter risco das incapacidades nas mãos, nos pés e no rosto, principalmente nos olhos, né? Então, essa foto que está aí na tela é uma lesão típica de hanseníase. Então, vejam, é uma lesão de pele, aonde o pelo caiu, a gente vê que tem pelo aqui ao redor, mas em cima dessa lesão o pelo caiu. É uma pele mais ressecada, porque quando a gente diminui a produção do suor nessa pele, ela fica mais ressecada, e é uma lesão que tem anestesia, ou seja, a pessoa sente dormência. Muitas vezes os pacientes vêm para a consulta médica dizendo assim: doutor, eu tenho essa mancha e essa pele aqui é morta, eu não sinto em cima dessa pele. Então ele já está dizendo para a gente que tem hanseníase, certo? Então vamos estar muito atentos para isso. Qualquer lesão de pele com dormência é sinônimo de hanseníase até que se prove o contrário. Dormência nos pés e nas mãos, diminuição de força nos pés e nas mãos, diminuição de força para fechar os olhos, todos esses são sinais sugestivos de hanseníase e precisam ser investigados. O grande problema é exatamente esse que a gente está discutindo, né? A gente sempre tem que estar de olho naquela pessoa que tem diagnóstico de hanseníase, a gente sempre tem que examinar e acompanhar as funções, né, dos nervos nos olhos, nas mãos e nos pés. São nessas áreas que acontecem as incapacidades físicas. Então, por exemplo, se alguém tem hanseníase e começa a sentir que está aumentando uma dormência que tinha na mão, ou então que apareceu uma dormência no pé que não tinha antes, precisa procurar o serviço de saúde imediatamente. Nós temos inflamação dos nervos, né, que se chama de neurite, e que a gente trata com um medicamento específico, que são os corticoides, né? Então, através desses medicamentos, a gente pode evitar as incapacidades físicas. Então, a gente precisa sempre ficar de olho em qualquer alteração que ocorra, especialmente nas mãos, nos olhos e nos pés. Um outro sinal da hanseníase é quando os nervos, eles engrossam. Então, muitas vezes, eles ficam visíveis, né? Então, a gente está vendo aqui esse nervo na lateral do pescoço, ele está bastante engrossado, é um sinal muito sugestivo de hanseníase, né? Esse outro nervo aqui passando pelo pé, aqui no cotovelo, no dorso da mão, na perna. Então, são estruturas que, quando estão
aumentadas, engrossadas, né, fazem a gente pensar em hanseníase e nós temos que investigar esse diagnóstico, né? Muitas vezes o paciente não foi diagnosticado e a gente já recebe a pessoa com as consequências neurológicas de uma doença não tratada. Então podem acontecer as deformidades, as garras, né, nas mãos. Então veja só, essa mão aqui, ela perdeu a capacidade de estirar os dedos. A gente tem uma atrofia da musculatura, já é uma consequência bastante tardia, né? Aqui é o pé que tem um ferimento com dificuldade de cicatrizar, porque como é um pé dormente, a pessoa continua pisando em cima daquele ferimento e a gente tem muita dificuldade para cicatrizar esses ferimentos, né? Aqui é um paciente que está com a diminuição de força para fechar o olho. Aqui a gente está vendo a atrofia dos músculos nessa mão. Então, a gente deve diagnosticar os casos antes das complicações, mas quando a gente encontra essas complicações neurológicas, a gente tem a obrigação de investigar o diagnóstico de hanseníase, tá? Nunca é tarde para tratar a hanseníase. Mesmo quando a pessoa já tem uma incapacidade física como essa, é essencial que a gente trate com antibiótico e que a gente faça a prevenção dessas incapacidades para que elas não piorem, né? A hanseníase, ela aparece com diversas formas, né? Então, ela pode aparecer como caroços, né? Como aparece aqui nessa orelha. Caroços na orelha são muito típicos de hanseníase. Podem aparecer como manchas brancas, manchas avermelhadas, esses nódulos aqui na testa desse paciente, né? Essas lesões que parecem até micoses, né? Então, às vezes, as lesões têm essas bordas bem marcadas, né, que lembram muito o que a gente chama de impinge, né, que são as micoses superficiais, né? Qual é a diferença e como é que a gente diferencia? Como é que a gente sabe que não é uma micose, sim, hanseníase? É exatamente fazendo o teste de sensibilidade, né? Então, a gente testa aquelas lesões com relação à temperatura, à dor e ao tato. Se tiver alteração, a gente sabe que é hanseníase, né? A gente divide os casos de hanseníase em dois grandes grupos, né? Então, tem alguns pacientes que têm muitas lesões de pele e eles têm muitos bacilos, e a gente chama de multibacilares, né? O multi significa muitos. E a gente tem pessoas que desenvolvem poucas lesões de pele e poucos bacilos. Essas pessoas, elas têm uma resistência maior à doença. Então, essa doença ela fica mais localizada. Esses pacientes a gente chama de paucibacilares. Pauci significa poucos, né? Então, são pessoas que têm uma resistência maior, vão apresentar poucos bacilos e poucas lesões de pele. A Organização Mundial de Saúde, né, recomenda que a gente adote esse critério aí de 5 lesões. Então, pessoas que têm mais de 5 lesões na pele, a gente classifica como multibacilares. Pessoas que têm até 5 lesões de pele, a gente classifica como paucibacilares, né? Então, alguns exemplos de hanseníase, né? É muito importante que a gente esteja alerta para esse tipo de lesão. Qual é a história típica de um paciente, que é comum, né, a gente ver um paciente com hanseníase? Muitas vezes as pessoas vêm dizendo que já receberam um diagnóstico de alergia, estão tomando remédio para alergia já há 6 meses, há 1 ano e não melhoram, né? Às vezes elas usam cremes para micoses e não melhoram. Então a gente precisa estar muito alerta para essas doenças que não estão melhorando com os tratamentos convencionais, né? Então, aqui é um paciente que aparece com vários caroços na pele, né? Vários nódulos, né? Isso aqui é um sinal, sim, de hanseníase, né? E é um caso de hanseníase multibacilar, porque apresenta muitas lesões, né? Essas manchas podem parecer muito com as manchas de alergia realmente, muitas vezes elas vêm nessa grande quantidade, e embora seja um quadro assim tão evidente, muitas vezes se demora muito para descobrir que isso é hanseníase, né? Quando um teste de sensibilidade nas lesões, né, poderia esclarecer esse diagnóstico. Então, muita atenção para pacientes que estão em tratamento de alergia e que não melhoram. Tem uma diferença muito importante, né, que a alergia coça e a hanseníase não. A hanseníase não dá
esse sintoma de coceira. A outra coisa é que na alergia as lesões aparecem e desaparecem, né? E na hanseníase, geralmente, elas aparecem e só vão desaparecer com o tratamento específico, né? Aqui é um outro paciente que tem vários carócidos, né, que são os nódulos, uma hanseníase multibacilar. Aqui um outro caso mais evidente nesse tipo de lesão, é muito típico de hanseníase, né? Sempre que a gente descobre um caso de hanseníase, a gente precisa examinar todas as pessoas que convivem com aquele paciente, né? Então, é muito importante que os próprios pacientes saibam que a hanseníase pode apresentar-se de várias formas, né? Porque na sua própria casa você pode divulgar esses sintomas, você pode mostrar isso para outras pessoas e você pode examinar os seus familiares buscando por manchas, por caroço, por esses caroços na orelha, né? Por queixas de dormência. Né? Então, é muito importante que todo mundo trabalhe junto na busca dos casos de hanseníase, né? Especialmente entre aquelas pessoas que convivem com os pacientes, né? Então, é muito importante que os próprios pacientes tomem essa iniciativa, né? De examinar seus filhos, seus companheiros, seus familiares e divulgar que a hanseníase tem tratamento, tem cura, né? E quando a gente trata precocemente, é uma doença simples como qualquer outra, né? Então, essa inchação, vamos dizer assim, né, esse aumento das orelhas, com o surgimento desses nódulos aí, é um sinal muito, muito, muito típico de hanseníase. Então, qualquer pessoa que tem esse sinal deve ser encaminhada para a unidade de saúde o mais rapidamente possível. Aí, outro caso, né, que aparece esse aumento da orelha, né, que é bastante típico realmente da hanseníase, né? Essa queda da sobrancelha, como está aparecendo nessa foto, né, também é um sinal bastante característico. E às vezes a gente vê que essa pele ela vai engrossando. Então vejam que essa região da testa desse paciente, as rugas parecem muito fortes, né? E a gente vai tendo um aspecto aqui que a gente chama de infiltração em casca de laranja, porque os poros vão ficando muito, muito evidentes, né? Então, esse tipo de engrossamento da pele também é um sinal muito sugestivo de hanseníase. Novamente, a queda da sobrancelha. E são esses pacientes que têm muitas lesões que, quando a gente faz um exame que se chama baciloscopia, que é feita se coletando um material, né, da ponta da orelha, geralmente, e dos cotovelos, e aí a gente leva para o laboratório, leva para o microscópio e a gente consegue ver aquele bacilo, que é o bacilo de Hansen, né, a bactéria. Então, quando a gente tem esse exame da baciloscopia positiva, significa que esse paciente ele é um multibacilar. A gente tem outros tipos de hanseníase, vamos dizer assim, que acontecem em pessoas que têm uma resistência maior à bactéria. Então, a bactéria ela não consegue se multiplicar tanto, ela não consegue causar tantas lesões. Então, essas lesões de pele elas são muito mais localizadas. Então, vejam aqui, nessa mão, a gente tem aqui uma lesão na pele que é igualzinha a uma micose superficial. Né? Igualzinho a um impinte, né? Qual é a diferença? Não coça, não arde, não incomoda. Geralmente está desse tamanho aí há 3 meses a 6 meses, e quando a gente faz o teste, a gente vai ver que essa lesão é dormente, diferente dos casos de micose, né? Essa é aquela mesma foto que a gente já viu, queda do pelo, ressecamento da lesão, né, diminuição da sensibilidade, um caso muito típico, e aí sim a gente classifica como pauci bacilar, porque são poucas lesões e poucos bacilos, né? Outro caso com aquele mesmo aspecto, né? Então, às vezes a pessoa só tem uma manchinha dessa e já é hanseníase mesmo, né? Então, é muito importante que a gente valorize qualquer lesão de pele, né? Quando a gente está buscando casos de hanseníase, né? Uma lesão com as mesmas características, quer dizer, ela é bem marcada, né? Ela tem esses bordos aqui bem marcados. Aqui, nesse caso, era uma lesão única e uma lesão bastante dormente. E a gente tem a forma mais inicial da hanseníase, né? Que é também uma forma discreta, é também uma forma paucibacilar, que ela se caracteriza só por manchas. Geralmente manchas difíceis até da gente ver, manchas esbranquiçadas.
Então, o ideal seria que a gente conseguisse diagnosticar todo mundo nessa fase da doença, porque nessa fase da doença a gente não tem o comprometimento dos nervos, né? Então, a gente dá um antibiótico, mata a bactéria e cura essa pessoa sem nenhum problema, né? Sem nenhum tipo de sequela da doença que pode acontecer quando os nervos foram afetados. Então, vejam, aqui é uma manchinha muito clara. Como é que a gente descobre que isso é hanseníase? Quando a gente está com um olhar bastante atento, né? Essa criança, ela era filha de um paciente que estava fazendo tratamento conosco. Então, quando ela veio para ser examinada, então essa manchinha chamou atenção. E quando a gente fez o teste de sensibilidade, a gente já viu que tinha alguma dormência nessa mancha. Então, por isso que é tão importante a gente trazer os familiares para serem examinados, né? E que os próprios pacientes examinem suas famílias, buscando qualquer coisa diferente, qualquer manchinha mais clara, pode ser um sinal de hanseníase, né? Então, a gente vê aqui 2 pacientes, né, com essas manchas bem discretas, muitas vezes as pessoas não dão bola para isso, mas essa seria a melhor fase para a gente tratar, né? Então, isso aí mostra a importância desse exame, que a gente chama exame de comunicante, que são aquelas pessoas que convivem com os pacientes, né? É a nossa principal estratégia, nós temos que nos ligar muito nela, né? Esses casos, né, que tem poucas manchas, poucos bacilos, e que a gente chama de paucibacilares, eles têm a baciloscopia negativa. Então, às vezes, o paciente foi para o médico disse que talvez fosse hanseníase, pede esse exame, que é a baciloscopia, a pessoa vai lá, faz o exame, quando recebe o resultado está escrito negativo, e ela acha que não tem a doença. E não é verdade. Nós temos casos de hanseníase com baciloscopia positiva e nós temos casos de hanseníase com baciloscopia negativa. A única coisa que vai mudar vai ser o tempo de tratamento. Esses com baciloscopia positiva atualmente tratam por 1 ano e os com baciloscopia negativa, que são os paucibacilares, tratam por 6 meses, tá? Muito bem, e aqui é a forma que a gente descobre que a pessoa tem hanseníase. A gente faz um teste de sensibilidade, a gente pode usar um tubinho de vidro com água quente, por exemplo. Quando a gente coloca na pele normal, a pessoa sente que está quente. Quando a gente coloca naquela mancha, ela diz que está frio. Exatamente porque aqueles nervinhos muito finos da pele foram comprometidos e ela perdeu essa sensibilidade ao calor. A gente pode fazer o teste com um chumaço de algodão, né? Pede para a pessoa fechar os olhos e toca de leve a pele. Quando a gente toca a pele normal, a pessoa aponta no lugar que está sentindo. Quando a gente toca a lesão de hanseníase, a pessoa não aponta, mostrando que ela não sentiu, porque tem um comprometimento daqueles nervinhos. Então, isso é um critério diagnóstico. Isso já diz para a gente que é hanseníase e a gente deve tratar, tá? Obviamente, esses testes devem ser feitos por um profissional de saúde numa unidade de saúde, né? Mas eu estou explicando como é que a gente sabe que é hanseníase. E aqui é o tratamento que nós já falamos, né? Já detalhei. O paciente toma uma dose 1 vez por mês mais forte na unidade e leva o restante da cartela para tomar em casa. Os paucibacilares a gente trata durante 6 meses, né? 6 doses que devem ser tomadas em 6 meses, no máximo até 9 meses. Então, se é um paciente que por algum problema faltou 1 mês de tratamento ou 2, a gente ainda assim tem a segurança da cura, porque a gente tem uma certa margem para fazer esse tratamento, uma margem de tempo. E os multibacilares, que devem ser tratados, devem receber 12 cartelas dessas, né, que correspondem a 1 ano de tratamento, e que eles podem fazer esse tratamento em, no máximo, 18 meses, se houver alguma falha. O tratamento, geralmente, ele é muito bem tolerado, né? Um efeito que é comum é a anemia, mas geralmente é uma anemia mais leve, né? Que não traz consequências para a vida do paciente. Mas, se a pessoa que está tratando para hanseníase apresenta queixa de fraqueza, indisposição, ela diz que tudo que faz fica cansado, começa a perceber que a pele está mais pálida, sente o coração mais acelerado, então essa pessoa precisa ser examinada rapidamente.
né? Porque existem formas graves de anemia, que um dos remédios que a gente usa, um dos antibióticos, que é a dapsona, que é aquele comprimido branquinho, pode causar anemia. Ela sempre causa uma anemia mais ou menos leve, mas em alguns pacientes pode apresentar anemia grave. Então, as pessoas que estão tomando o medicamento e vocês que são agentes de saúde ou que são lideranças comunitárias precisam ter esse conhecimento, né? Que o tratamento pode dar anemia e que a gente precisa verificar se é uma anemia leve ou grave, né? Os medicamentos também podem causar hepatite, o que não é comum, mas se o paciente apresentar os olhos amarelados, dor abdominal, né? Intolerância quando come gordura, passa mal, as fezes ficam claras, a urina fica escura. Então, são sinais de hepatite que também precisa ser investigada rapidamente, né? A clofazimina, que é um dos remédios que a gente usa para tratar os pacientes, é um comprimido roxinho, ele se deposita na pele e dá como se fosse um bronzeado na pele. Então, todo mundo que toma clofazimina vai ficar com a pele um pouco mais escura, especialmente no lugar aonde tem as lesões de pele. Então, vejam, essa foi uma paciente que começou a tratar e 2 meses depois ela voltou se queixando que estava pior. Então, isso é comum de acontecer, né? Os pacientes acharem que estão piorando porque as manchas estão mais evidentes. Na verdade, isso não é um mau sinal. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: olha, isso é um bom sinal, porque significa que o remédio está chegando no lugar onde era para chegar. Então, ele está escurecendo a pele porque ali tinha a bactéria da hanseníase. Então, isso significa que o tratamento está sendo eficaz. Esse bronzeado da pele, essas manchas mais escuras que vão surgindo com o tratamento, elas vão voltar totalmente anormal quando a pessoa parar o tratamento, né? Quando chegar a hora certa, ela recebe alta por cura, a gente interrompe o tratamento e essa pele vai clareando, como a gente vai ver a seguir. Então, aqui são alguns casos tratados com hanseníase. Então, vejam, essa forma de hanseníase bastante inicial, né, um paciente que tinha uma manchinha bem localizada, bem pequena na face. Esse paciente, ele tinha uma pessoa da família que estava tratando. Quando a gente trouxe os familiares para examinar, eu suspeitei logo dessa manchinha e quando fiz o teste de sensibilidade, era uma manchinha dormente. Então, nós tratamos aqui, curou, a lesão desapareceu totalmente, né? O paciente está curado, está contente, a gente está super contente também, né? Aqui um outro caso, também uma forma paucibacilar, né? Ou seja, uma lesão mais localizada, tratou durante 6 meses, desapareceu. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes, quando a gente termina o tratamento, a gente ainda tem alguns sinais daquelas manchas que tinham na pele. E isso, às vezes, traz muita insegurança para o paciente. Então, esse paciente, por exemplo, a gente tem a foto do início do tratamento, do diagnóstico, e a gente tem a foto no momento que eu dei a alta por cura, né? Então, o paciente falou assim, mas essa mancha ainda está aqui, eu ainda sinto dormência nesse lugar da pele. Então, são duas coisas que podem demorar para desaparecerem, e às vezes a dormência não desaparece, né? Porque, lembrando aquele exemplo que a gente falou com relação aos fios nervosos, né? Ou aos fios elétricos, comparando com os filetes nervosos, quando aquele nervinho ele é destruído, às vezes ele não se recupera mais. Então, a dormência no lugar onde tinha mancha, às vezes fica. E isso não é um sinal de que o tratamento não deu certo. É como se fosse uma cicatriz da doença, né? As manchas, geralmente, elas desaparecem. Com o tempo, elas vão ficando mais leves e desaparecem. A dormência no lugar das manchas, às vezes, fica. A dormência nos pés e nas mãos vai depender do grau que os nervos dos braços e das pernas foram comprometidos antes do tratamento. Às vezes, também podem ficar as dormências, né? Assim como as deformidades físicas. Por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento precoce, né? Aqui é um outro paciente. Quando nós terminamos o tratamento, ele disse assim, mas ainda está do mesmo jeito. Então, foi muito bom a gente ter a foto para mostrar que do mesmo jeito não estava.
ainda tinha ali uma mancha esbranquiçada, né, mas não se comparava com a lesão inicial. Então, essas manchinhas mais claras, às vezes ficam como uma cicatriz da doença, mas na maioria das vezes elas vão desaparecendo lentamente, desaparecem, né? Então, vejam aqui um exemplo de um paciente que, quando começou o tratamento, e aqui está a foto dele quando a gente terminou, depois de 6 meses do antibiótico. Então, era um paciente que ainda tinha uma mancha bastante evidente, né? Mas a gente parou o tratamento, interrompeu o antibiótico, e aí ele continuou voltando para eu acompanhar. E olha aí a foto dele, 9 meses depois que a gente tinha parado o tratamento. Então, aí sim a lesão desapareceu. Então, isso é muito importante, né, para que a gente esclareça os pacientes, ou para o próprio paciente que está me ouvindo, né, saber que quando termina o tratamento de hanseníase, às vezes ainda existem muitas manchas, e que essas manchas elas vão clareando com o tempo, né? Aqui um paciente que tinha muitos caroços, né, caroços bastante evidentes, né, que são os nódulos, né? E aqui está a foto dele no final do tratamento. Ele ainda tinha esses nódulos estavam escuros, né, escurecidos pela medicação, como eu expliquei para vocês, mas a gente parou o tratamento com o tempo correto e a gente continuou acompanhando esse paciente. Então está aqui a foto dele 2 anos depois, mostrando que muitas vezes no fim do tratamento ainda existem lesões que elas vão desaparecendo depois, né? Esse é o mesmo paciente, a gente vê então esse sinal da hanseníase, que é essa inchação do joelho, do pavilhão auricular, da orelha, né? Então, essa orelha que está bastante aumentada, vejam aí que quando a gente terminou o tratamento, ela ainda estava muito aumentada. Mas 2 anos depois, a gente vê que mesmo depois de interromper o antibiótico, essas lesões continuam melhorando, né? Esse é um outro paciente para mostrar aquela questão da pele ficar escura, né? Então, esse paciente aí está aí no diagnóstico, essa primeira foto, e aqui, quando a gente terminou o tratamento, essas lesões da pele dele ainda estavam mais fortes, né? Mais evidentes do que estavam no começo. Por quê? Porque aquele medicamentozinho, a clofazimina, ele escureceu o lugar onde tinha esses bacilos, né? A gente interrompeu o tratamento dele e está aqui a foto dele 1 ano depois que a gente tinha parado o tratamento. A gente ainda vê que tem algum pigmento, mas vejam que a pele clareou bastante, que essas lesões clarearam bastante, né? Por coincidência, eu encontrei com esse paciente 6 anos depois que ele tinha tratado e pedi para ele para fazer essa fotografia, né, exatamente para a gente poder mostrar que as lesões continuam melhorando depois que a gente interrompe. Isso aqui foi 6 anos depois que ele tinha acabado o tratamento, né? Não quer dizer que demorou 6 anos para ficar com a pele clarinha assim, mas foi quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Um aspecto muito importante, né, que a gente fala na hanseníase, que é importante a gente discutir um pouco, é o que se chama de reação, né? Então, muitas vezes, os pacientes escutam esse nome, reação, e eles ficam achando que tiveram uma reação ao tratamento. E, na verdade, não é. A reação que a gente chama na hanseníase é uma reação contra a bactéria que causa a doença, né? Então, a hanseníase é uma doença que muitas pessoas adquirem a bactéria e o organismo não se defende, não reage contra aquela infecção. Então, aquela bactéria ela vai multiplicando de uma forma silenciosa, lentamente, né? Vai afetando várias áreas da pele. E aí, quando a gente começa a dar o antibiótico, muitas vezes a gente ajuda o organismo daquele indivíduo a se defender. E aí o organismo passa a reagir. Então, ele apresenta o que a gente chama de reação assente. Então, a reação, ela não é um mau sinal, porque significa que o organismo que não reagia, agora passou a reagir contra aquela bactéria, né? Contra o bacilo de Hansen. Mas ela é muito incômoda e preocupa muito o paciente, né? Porque a gente tem, por exemplo, essa pessoa que tinha manchas no rosto, mas eram manchas muito difíceis de ver, né? E lá para o 3º, 4º mês de tratamento, ela vem com as manchas todas inflamadas.
Então, ela vem dizendo que piorou muito, né? Às vezes o paciente diz assim, olha, eu estava bonzinho até começar a tomar esse remédio. Agora que eu comecei a tomar o remédio, eu piorei desse jeito, né? Então, a pessoa sempre acha que é uma coisa negativa. Realmente é muito incômodo e não é uma reação ao medicamento. Isso aí é porque o organismo da pessoa está adquirindo uma maior resistência contra a bactéria. Então, é um bom sinal. Mas a gente precisa tratar. A gente usa medicamentos anti-inflamatórios para melhorar o aspecto dessas lesões e também para diminuir o risco de inflamação nos nervos. Porque, às vezes, é durante essas reações que a pessoa tem um problema mais sério num nervo do braço ou da perna. Tá? Muito bem, então esse aqui é um desenho de um paciente quando eu comecei a tratar. Então a gente vê aqui que tinham poucas lesões e 3 meses depois ele voltou para o consultório dizendo que estava muito pior e quando eu examinei vi várias lesões novas, né? Então isso é o que a gente chama de reação. Na verdade, essas lesões já estavam na pele, né? Aqui onde apareceu mancha era onde já tinha bactéria na pele. Só que como o organismo não reagia, a gente não enxergava. A partir do momento que o paciente desenvolve essa reação, então ele apresenta esse quadro bastante extenso, né? Esse é o paciente, então vejam essas manchas bastante discretas, e no momento da reação é como se tudo ficasse inflamado. Então, qualquer pessoa que estiver fazendo o tratamento de hanseníase que apresente essa piora, né, ela deve buscar a unidade de saúde o mais rápido possível. Porque existem os corticoides, que são medicamentos que a gente usa para tratar as reações. A gente usa um antibiótico, a poliquimioterapia, para matar o bacilo, mas para tratar as reações a gente precisa usar os corticoides, né? Corticoide é um medicamento que faz um efeito maravilhoso, né? Então, a gente vê, por exemplo, esse caso aqui, um paciente que tem uma hanseníase em reação, né? Essa lesão está bastante inflamada, aqui nessa região ela está até ferindo, e quando a gente dá o corticoide, então isso desinflama, o resultado é muito bom, né? Agora, o corticoide é um medicamento que tem que ser muito bem acompanhado pelo médico. Uma das piores coisas que acontecem quando a gente trata a reação é quando o paciente começa a tomar o corticoide por conta dele. Então, às vezes, ele aumenta a dose, diminui a dose. O paciente não entende como é que deve se fazer o uso do corticoide, porque só a gente que é profissional de saúde é que estudou e que sabe recomendar as doses corretas, né? Então, nenhum paciente de hanseníase deve se automedicar. Ele deve sempre buscar a unidade de saúde. Essas reações da hanseníase, elas podem acontecer, inclusive, depois do tratamento com antibiótico. Então, às vezes, o paciente toma aquele período de antibiótico, 1 ano, a gente interrompe, dá alta por cura, e às vezes, depois desse período, a pessoa pode apresentar essa inflamação nas lesões, né? E aí não vai ser mais preciso tomar um antibiótico, mas vai ser preciso tomar o corticoide, tomado rigorosamente nas doses que são prescritas pelo médico, né? Aqui a gente vê um aumento da dormência, né? Essas cores aqui mostram o verdinho é uma sensibilidade normal, o verde e o azul, e o paciente, durante uma reação, ele apresentou aqui uma diminuição da sensibilidade, que passou a ser vermelha e lilás nesses pontos aqui da mão. Isso quer dizer que durante a reação houve uma inflamação do nervo. Então, e é muito importante, por isso que é muito importante que se busque a unidade de saúde para tratar as reações com os corticoides. Aqui é um outro tipo de reação que a gente chama de eritema nodoso. Esse tipo de reação, ele acontece, não acontece aquela inflamação das lesões, mas acontece o surgimento de vários nódulos na pele. E esses nódulos, eles vêm acompanhados de muitas queixas: moleza, mal-estar, febre, dor nas articulações. Então, é um paciente que vem bastante com o seu estado de saúde bastante comprometido. Então, isso chama-se eritema nodoso ansênico. Também é uma reação
não é reação ao medicamento, é uma reação do organismo contra o bacilo, mas que a gente também precisa tratar com medicamentos anti-inflamatórios, né? Aqui, no caso, a gente às vezes trata com corticoide, às vezes a gente trata com outro medicamento que chama-se talidomida. Então, são nódulos, né? Esses nódulos, às vezes, a gente olha, não vê muito bem, mas quando a gente palpa, a gente delimita que existe um nódulo ali nessa região subcutânea, né? Mais profunda na pele. Então, é o eritema nodoso ansino. Às vezes, esses nódulos eles podem ferir, como no caso desse paciente aqui. Então, houve um ferimento mesmo, né, da face. Às vezes sai um material mais líquido, né, de dentro, como se fosse pus, né, e às vezes formam-se esses ferimentos, né. Graças a Deus, a gente tem os medicamentos adequados para tratar e recuperar essas lesões, tá? Então, aqui são casos de incapacidades físicas por hanseníase. Essas incapacidades físicas, elas podem acontecer quando a gente não diagnostica o caso no início, quando a gente não trata as reações adequadamente, quando o paciente abandona o tratamento, quando o paciente não é orientado sobre a forma de conviver com as suas limitações, né? Muitas vezes as limitações de dormência ou de força muscular. Então, eu quero dizer que as incapacidades, elas são, felizmente, elas são raras, né? E elas são evitáveis, né? Eu digo que elas são raras, mas a gente ainda diagnostica muitos casos tardiamente, né? No Brasil, ainda em torno de 7 a 8% dos casos de hanseníase são diagnosticados já com incapacidades físicas avançadas, né? Então, é por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, mas também enquanto pessoas da comunidade, enquanto pacientes, né, a gente precisa se unir para descobrir esses casos de hanseníase o mais precocemente possível, né? Então, as principais ações de controle da hanseníase, né, são essa busca de casos, né? Então, nós temos, qual é a população que tem maior risco de adoecer? São aquelas pessoas que convivem com os pacientes, porque eles estão mais próximos do bacilo, porque aquela pessoa, antes de começar a se tratar, ela podia estar eliminando bactéria, né? Então, o exame de comunicantes, que é o exame das pessoas que convivem com o paciente, é essencial. E a gente tem que insistir muito para que seja feito, porque aquelas lesões mais discretas, mais iniciais, muitas vezes só são percebidas mesmo pelo profissional de saúde, né? E lembrar, né, que qualquer lesão de pele num comunicante de hanseníase, qualquer queixa neurológica de dormência, de diminuição de força, qualquer queixa que a pessoa tem formigamento, tem sensação de pinicões, né, tem áreas da pele que são dormência, precisa ser investigado para se diagnosticar ou afastar a possibilidade de hanseníase. Em algumas áreas, nós temos, por exemplo, em algumas cidades, nós temos áreas onde há uma grande concentração de casos de hanseníase. Então, às vezes, alguns bairros, né? Às vezes, algumas ruas, né? Que tem muitos casos. Então, as pessoas que convivem naquele ambiente, elas, mesmo que não tenham conhecimento, que convivem com o caso de hanseníase, elas estão mais expostas ao risco de adoecer. E nós devemos examiná-las, né? Nós devemos fazer periodicamente divulgação de sinais e sintomas, devemos mostrar panfletos com fotos, né? Hoje a gente tem a internet, então a gente deve orientar as pessoas a buscar essas fotografias das lesões na internet. A gente tem apresentações como essas que eu estou fazendo, que vão ficar disponíveis no YouTube, né? Então a gente tem que se unir realmente para descobrir esses casos precocemente. E as pessoas que vivem em áreas endêmicas, elas devem ser educadas periodicamente para fazer o autoexame em busca de lesões suspeitas, né? E a gente deve estar sempre de olho naqueles indivíduos que têm doenças de pele que vêm tratando sem melhora, né? Porque a hanseníase, ela é uma doença que ela imita muitas outras doenças, né? Falei muito aqui do caso da alergia, do caso casos que parecem com micoses superficiais, e às vezes as pessoas ficam usando um creme, 2, 3,
toma um remédio antialérgico, 2, 3, e não melhora. Então, esses são casos que deve se considerar a possibilidade de hanseníase, né? E aqui chamando a atenção para a gente valorizar essas queixas, né? Dormência, fisgada, choque, formigamento, né? Tanto em áreas de pele com ou sem mancha, como nas mãos e nos pés, né? Aqui é para discutir, por exemplo, essa situação dos bairros onde tem muitos casos, né? Esse aqui é um mapeamento de casos que a gente fez no município de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. E o que que a gente viu quando a gente fez esse mapeamento? Que existia uma grande concentração de casos de hanseníase nesses bairros. Então, o que que a gente faz numa situação como essa? A gente fez aqui campanhas de busca em áreas específicas, aonde tinha mais casos. Então, em vez da gente fazer uma campanha para o município todo, a gente deve concentrar nossa energia, né, nossas atividades de busca nessas áreas mais endêmicas. E nessas áreas mais endêmicas, a gente deve educar os líderes religiosos, as lideranças comunitárias, né, os agentes de saúde e toda a população para que a gente consiga descobrir esses casos precocemente. Aqui um exemplo de um outro município, onde a gente, quando fez o mapeamento dos casos por satélite, a gente descobriu esses bairros aqui como bairros muito endêmicos. Então, essas são regiões que a gente deve trabalhar a busca de casos periodicamente, né? Aqui são alguns casos de diagnóstico precoce, né? Eu diria para vocês, casos que se a gente não estivesse fazendo essa busca ativa dos comunicantes, ou seja, das pessoas que convivem com os pacientes, a gente provavelmente não teria descoberto, né? Então, aqui são 4 crianças com lesões muito iniciais que passam despercebidas, né? Então, esse controle de comunicante, ele é essencial, né? Aqui uma outra paciente, uma comunicante que foi fazer exame lá no meu ambulatório, tinha umas manchas muito discretas, outras manchinhas nas pernas muito discretas, mas ela tinha queixas de dormência, não tinha muitas lesões no corpo, mas quando nós fizemos aquele exame da baciloscopia, estava positivo. Aqui são casos também bastante iniciais, né, de formas paucibacilares, que foram diagnosticadas numa campanha que nós fizemos numa escola, né? Então, aqui são crianças com formas bem discretas, né? Então, é muito importante que a gente faça essa busca de casos, né, para que a gente tenha a oportunidade de descobrir esses pacientes, né? Outro caso bastante inicial, num comunicante, né? Então, a gente tem que ter na cabeça que a hanseníase ela pode se apresentar com formas muito discretas, né? E a gente deve estar sempre alerta para esse sintoma da dormência e dessa evolução crônica sem sucesso com outros tratamentos. Outra paciente com uma mancha no antebraço, né? Lembrar que nem tudo é hanseníase. Obviamente, a gente tem casos do mesmo jeito que a hanseníase parece com outras doenças também parecem com a hanseníase, né? Então, aqui a gente está vendo um caso de sífilis do lado esquerdo, aqui à direita um caso de hanseníase. Muito parecido, muito importante diferenciar as duas doenças. Aqui à esquerda a gente está vendo uma micose superficial, né, que são lesões que coçam, que crescem rápido. Aqui do lado direito a gente está vendo um caso de hanseníase. Aqui a gente está vendo um problema neurológico nos pés de um paciente, do lado esquerdo, de uma outra causa, que no caso é uma complicação da diabetes. Do lado direito a gente está vendo um problema neurológico causado por hanseníase, né? Aqui a gente do lado esquerdo está vendo um sinal, é um sinal que a criança tinha desde que nasceu, de nascença. Aqui do lado direito a gente está vendo aquele caso de hanseníase num comunicante. Do lado esquerdo, a gente está vendo uma lesão que chama-se granuloma anular, né? Do lado direito, a gente está vendo um caso de hanseníase, né? Obviamente, o teste de sensibilidade vai ser essencial para fazer a diferença dessas doenças, né? Às vezes é necessário partir para outros exames, como biópsia, por exemplo, ou a própria baciloscopia, né? Mas, na maioria das vezes, o diagnóstico da hanseníase é feito com o teste de sensibilidade nas lesões, né?
Aqui a gente está vendo uma alergia a medicamento do lado esquerdo, e aqui a gente está vendo um caso de hanseníase que está apresentando aquilo que a gente mostrou como reação. O que é muito importante da gente ter em mente que a gente deve perguntar aos pacientes. Tem dormência em alguma área da pele ou em lesões de pele, né, que são dormentes? Tem dormência nos pés e nas mãos? Então, são perguntas que nos direcionam para esse comprometimento neurológico que acompanha os casos de hanseníase, né? Então, eu quero agradecer a atenção de todos, espero ter contribuído com os conhecimentos de vocês e alertado, então, para a importância da gente se unir em prol do diagnóstico precoce dos casos. Muito obrigado.